Aí, a galera edita, não é isso aqui? Edita. Aí pode vacilar, né? É ao vivo. Sacanagem, porra. Vou ficar todo travado aqui. Olha aí, você trabalhando com exploração da realidade, vamos ver como é que eles vão usar essa imagem. Exatamente. TV PE no ar. Estamos aqui em mais um programa, nesse especial do projeto Documentando, falando sobre documentários, sobre cinema e trazendo uns convidados muito especiais. Hoje eu estou aqui com o Marcelo Pedroso, que é um cara que sempre foi referência para mim no fazer cinematográfico. Eu acho que é um cara ousado, que sempre experimenta e faz provocações incríveis. Eu sou teu fã, cara, não é missa de corpo presente, mas para mim, que eu comecei há 10 anos, né, trabalhando com documentário, naquela época da faculdade, e você foi meu professor durante um período curto, sempre foi realmente uma referência forte para mim. Eu acho que a gente tem que beber dessas referências do Estado mesmo, de gente que está próximo, que está fazendo, e não só pegar essas referências de fora, sabe? E, nesse sentido, você é o nome que sempre teve na minha listinha. Então, obrigado por estar aqui para a gente falar sobre cinema, Marcelo. Ô, Marlon, obrigado. Fico feliz, assim, de ouvir isso da sua parte. Assim, sabe que eu também aprecio muito o seu trabalho, assim, o trabalho de formação que você tem desenvolvido, o trabalho de realização, né? O documentando com tudo que ele gerou ao longo desses anos. Acho muito impressionante, assim. Acho que tem quase uma iconografia mesmo, assim, né? Que é criada a partir dessas formações, né? Essa diversidade de olhares, né? Essa descentralização, alunos e alunas que vêm de tantos lugares diferentes e que estão se iniciando um documentário a partir desse projeto. Eu acho muito bonito também, assim, acho um resultado lindo. Obrigado. Uns anos atrás a gente bateu um papo e eu te fiz algumas provocações, assim, sobre o que é documentário, o que te motiva a fazer documentários. E eu lembro que você falava que nesse escopo da formação, o documentário é um vírus, né? Que pode contaminar as pessoas e uma vez que você é contaminado, você não deixa mais de fazer. Então eu queria saber, assim, se você continua muito contaminado com esse vírus do documentário, do fazer cinema e o que é que te motiva a trabalhar com isso. Sim, Cara, ainda tô, assim, né? Tem um realizador que eu gosto muito, assim, que ele fala assim... ele tem uma espécie de 10 mandamentos para pessoas que estão se iniciando o trabalho com audiovisual. E eu acho que o primeiro ou o segundo é assim, não filme se você consegue viver sem filmar, né? Eu acho uma frase muito bonita porque é quase como se ele dissesse assim, filmar, fazer um filme, fazer um documentário é quase que uma extensão da própria vida, assim, né? Uma coisa que se confunde com a história. Se isso não é algo vital para você, se você não tem uma relação com um documentário, com o cinema, que é da ordem, tipo, eu preciso fazer isso para viver, para me reconhecer enquanto sujeito, né, para dar vazão a essas inquietações, assim, então não entre nessa, assim, né, então eu acho muito bonito, assim, eu me sinto um pouco assim, né, acho que eu tenho já uns 15 anos, ou um pouco mais, talvez, trabalhando com isso. E tem uma pesquisa acadêmica que também se volta para analisar o documentário, o cinema. E minhas atividades profissionais todas orbitam em torno disso, né? Assim, tanto o trabalho prático de realização de filmes, quanto o trabalho pedagógico também, né? O trabalho de formação também é voltado para pensar o documentário, para dividir esse arrebatamento que o documentário traz para a gente. E para mim é uma forma de me relacionar com o mundo, assim, sabe? Tipo, eu uso o documentário como uma ferramenta de investigar espaços, sujeitos, histórias, situações que me intrigam por algum motivo, né? Lugares onde eu não iria, pessoas com quem eu não conversaria, né? Mas que por algum motivo elas causam esse desejo de conhecer mais, de saber mais sobre o mundo, e no fundo você acaba sabendo mais sobre você mesmo também, né? Assim, quando você se põe em relação com o mundo em sua volta, a partir do cinema, né? Como é um contato muito intenso, que exige de você uma entrega muito grande, tanto de observação, né? Quanto de receber daquilo que você está vendo, você acaba também acessando partes de você mesmo, assim, que às vezes você não enxergaria, né? Então, é um trabalho dialógico, né? O trabalho documentário, ele exige que a gente esteja nesse contato, né, nessa reciprocidade com o mundo, né? Assim, você dá para o mundo, você recebe e a coisa vai se modificando ali, né? Então é um
espécie de motor da vida mesmo, assim, né? Acho que é algo que me atravessa mesmo, assim. Eu estou sempre pensando, sempre com vários projetos na gaveta, vários desejos. A maioria não vão existir nunca enquanto filmes, assim, mas eles servem de combustível, assim, né? Para a gente jogar para frente e pensar, não, vamos debater isso, vamos atrás disso, vamos investigar isso. É algo muito presente ainda na minha vida, assim. E nesse sentido, como é que você chegou ao documentário? Então, eu comecei, na verdade, minha formação universitária foi em jornalismo, né? Na época, minha vontade era trabalhar na imprensa escrita e, de fato, eu trabalhei no jornal impresso durante 4 anos. E meu tesão era de escrever, né? Eu tinha essa visão um pouco romântica do jornalismo, né? Como pessoa que ia atrás de fatos e incomodava os poderes e publicava coisas indesejadas. Na prática, o jornalismo, infelizmente, não funciona muito assim. Mas eu tinha, a partir do jornalismo, esse desejo de, como se fala no próprio jornalismo, de ser um pouco testemunho ocular da história, né? De você acompanhar os fatos, você acompanhar, às vezes, epidermicamente o que está acontecendo, né? Eu acho que daí para o documentário foi um passo, assim, né? Assim, eu descobri o audiovisual na universidade, né? Com um grupo de amigos, eu estudei jornalismo na Universidade Federal de Pernambuco, no CAC, e lá a gente montou um cineclube, o Barra Vento, e aí dentro do cineclube eu comecei a me interessar mais pela imagem em movimento, né, pelas narrativas audiovisuais, assim, passei 2 anos no cineclube e foi um pouco minha universidade de cinema, né, assim, de poder me relacionar, incorporar um repertório cinematográfico a partir dessa vivência lá. E aí, como eu estava com esse pé no jornalismo, né, interessado nisso e ao mesmo tempo convivendo com o audiovisual a partir do cineclube, foi um caminho natural encontrar no documentário esse espaço de criação, né, de pesquisa. E foi aí que o vírusinho me pegou. E esse vírus se pegou já há quase 15 anos. Eu acho que você tem uma carreira que chama muita atenção pela ousadia. Todo filme que você faz parece que não bebe muito da fonte anterior, sabe? Eu tenho um pouco essa impressão, que você ousa no formato, nos dispositivos narrativos que você escolhe para trabalhar. E eu imagino que esse seja um processo muito profundo, né? Muito intenso. Eu acho que tuas escolhas estão muito bem colocadas sempre. Nada é aleatório no cinema e eu acho que isso fica muito evidente na tua obra. Então, como que funciona o teu processo criativo? Eu sempre tive muita curiosidade de saber como que você chega a esses formatos tão ousados e tão fora da caixinha. Velho, uma coisa assim que eu tenho pensado muito sobre o documentário e que, na verdade, virou uma espécie de fundamento para mim, assim, é a ideia de que o documentarista, ele não sabe filmar, né? Ele pode responder pela autoria de um filme, né? E isso supõe que ele saiba dominar uma linguagem, mas no fundo a gente não sabe filmar. A gente aprende a cada filme como filmar com as pessoas que a gente filma, né? São elas, pessoas que em princípio não dominam a linguagem, a técnica cinematográfica, que a cada filme vão nos ensinar sobre como filmar, né? Então eu entendo que o nosso ofício é um pouco um material bruto, assim, que vai ser esculpido em compasso com as pessoas que estão sendo filmadas, né? Essa ideia do documentário, de que a mise-en-scène do documentário, não é um atributo exclusivo de quem filma, né? A pessoa que é filmada, ela também se coloca em cena com autonomia e a partir do momento que ela se coloca em cena, ela está guiando o filme, o olhar, né? Ela está conduzindo aquela composição imagética em torno da presença dela, né? Então a gente está sempre aprendendo com ela como olhar para ela, como ela quer ser vista, como a gente vai poder mostrá-la no mundo, né? O ato de filmar, ele é uma negociação, né? Ele não é unicamente centrado em quem opera a câmera ou somente em quem está lá sendo filmado, né? Ele surge dessa interseção entre essas duas perspectivas, né? E é nesse sentido que quando você fala assim que os filmes não se parecem entre si, né? Eu acho que talvez tenha um pouco disso, assim, né? Cada filme a gente tem que se dispor a essa entrega e essa escuta, essa observação, e a partir dela é que o filme vai adquirir uma roupagem, né? Então ele vai ser reinventado muito em função do que cada situação, cada personagem tem a oferecer, né? Como cada personagem quer ser visto, quer ser mostrado, quer negociar a imagem dela no mundo, né? Então a gente está sempre se reposicionando em função disso. Aí eu acho que o processo criativo do documentário, e como eu enxergo assim, ele é muito esse gesto de atenção para com a pessoa que está sendo filmada, né? De percepção, né? Um exercício sensível
de atender um pouco a demandas subjetivas e corporais daquela alteridade que se expressam de maneiras específicas, né? Então a gente tem que estar sempre muito sensível a procurar isso nas pessoas, né? E a dialogar com isso, né? Então acho que o processo criativo é de uma partilha mesmo, assim, né? De um entendimento dialógico, né? Dessa relação. E é interessante que, a partir desse diálogo que se estabelece entre o realizador e quem está sendo filmado, quem está ali naquele contexto, a partir disso vai ter uma coisa mágica que surge que é imprevisível, né? O documentário vai lidar com a imprevisibilidade. Então, acho que para pessoas muito controladoras e que estão acostumadas talvez a um formato mais seguro de gravação, como esse, né? O estúdio, né? As coisas têm mais controle, de repente você está fazendo um filme e o real se manifesta de uma forma que foge um pouco do seu controle, foge totalmente do seu controle. Então eu imagino que esse elemento da imprevisibilidade não chega a te assustar, mas pelo contrário, deve ser um dos pontos que mais te motivam a trabalhar com isso, né? Ou estou errado? Não, eu acho que você está certíssimo. Essa dimensão, né, do que não é passível de ser controlado é talvez o grande demarcador do momento em que o documentário emerge, de fato, né? Assim, enquanto a gente está filmando apegado aos nossos mecanismos de controle sobre a imagem, sobre o mundo, né? Essa ilusão de poder determinar as coisas a partir, por exemplo, de um roteiro, né? Que o cinema de ficção tradicional usa muito a ideia de um roteiro como uma forma de capturar o mundo, né? De controlar o mundo, né? Você vai reger toda aqueles objetos e corpos e espaços e tempo a partir de diretrizes que são estabelecidas anteriormente, né? Aí você, através da mise-en-scène, consegue encapsular o mundo, né? O documentário, parece que a magia dele existe exatamente quando o mundo implode esse roteiro, né? Quando essa tentativa de controlar, de capturar os objetos dentro da cena, ele deixa de ser passível de acontecer, né? Quando a realidade, seja o personagem, seja um evento inesperado do tempo, né, do climático ou do espaço, ele rompe para assegurar a gente que a gente não tem controle sobre essas coisas, né? Então esse é um momento muitas vezes mais desejado até, né? Assim, que a gente entende por que a gente está fazendo aquilo, né? Porque a gente é surpreendido, né? A gente abre mão dessa pretensão de saber mais sobre o mundo, né? É quando a gente se torna aprendiz de fato, né? Então, o documentário, quando eu falo da gente aprender a filmar com as pessoas que a gente filma, é muito essa dimensão, né? De a gente entender que o que a gente pretende saber é sempre a possibilidade de um aprender novo, né? E isso a gente tem que estar aberto para isso no mundo, assim. Então, essa é a magia, assim, esse é o momento em que as coisas realmente se tornam interessantes no documentário. E nesse teu processo de aprendizagem, eu sei que você trabalha muito com formação também. Quando você tem oportunidade entre um filme e outro, você está fazendo alguma incursão dentro de formação. Eu queria saber quais são tuas referências, tuas principais referências dentro do universo do documentário e uma avaliação sobre o que tem acontecido aqui em Pernambuco, porque tem uma produção muito efervescente. A gente tem uma produção de documentário que está circulando pelos festivais, a gente vê que o nome de Pernambuco está indo para o mundo todo. Então, se você puder costurar um pouco esses dois pontos. Massa. Então, eu acho que eu gosto assim muito eu acho que a formação no documentário, ela serve muito para, e no audiovisual de um modo geral, ela serve muito para desnaturalizar um olhar, né? Porque nós todos, nosso olhar é formado diariamente, né? Ele é formado no dia a dia, né? Em relações interpessoais, ele é formado com todo o aparato de memórias e elementos psicológicos que compõem nossa existência, né? Mas ele é formado também muito pelo que a gente consome, né? Então a gente assiste televisão, a gente acessa imagens no celular, a gente vai para o cinema, né? Então a gente tem todo um repertório que determina a nossa forma de olhar para o mundo e que a gente tende a reproduzir, né? Muito do aprendizado que a gente exerce cognitivamente se dá a partir da imitação, né? Então, quando a gente vai filmar, a gente tende a recuperar esse arcabouço, né? Para colocá-lo em prática. Então, acho que a formação, ela parte para desnaturalizar esse arcabouço, para dizer que esse arcabouço, essa forma de olhar para o mundo, ela pode ser expandida
e desconstruída também para que a gente possa incrementar outros filtros nesse olhar, né? Olhar para o mundo de outra forma, né? Então, por exemplo, muitas vezes, quando as pessoas estão se iniciando no documentário, elas têm uma série de cacoetes que é muito próprio do jornalismo, né? A ideia da entrevista como principal meio de interlocução com o real, né? Isso tem uma potência, claro que a entrevista ela tem uma potência, a performance da fala e tal, mas muitas vezes também ela vira uma espécie de lugar comum nos filmes, né? Então, muitas vezes um limitador, né? Um limitador, né? Aí, na formação, eu acho que eu tento muito trabalhar essa ideia de que o documentário pode se relacionar com a realidade a partir de outros meios também, né? Ele pode se relacionar sensivelmente, né? Numa observação dos corpos, né? Numa escuta, né? Numa plasticidade, né? Num olhar que escrutina o espaço de outra maneira, né? Você não precisa necessariamente querer que a pessoa fale sobre a vida dela para poder fazer um filme sobre ela. E daí que entra a importância de se ter referências, de você ver filme bom, filme ruim. Exatamente, né? Filmes com os quais você vai dialogar, seja aceitando alguns procedimentos dele, seja recusando, né? Tipo, isso aqui eu não quero fazer, né? Então, eu acho que é importante a gente aumentar sempre esse escopo de referências, né? E eu acho que aqui no Brasil a gente tem documentaristas muito bons, né? Homens e mulheres que estão... Foi mal a galera da edição aí que eu estou sem conseguir lembrar de nomes específicos agora para falar. Não, vocês vão usar essa parte, né, que eu estou ligado em vocês. Mas enfim, não vou citar nominalmente nada assim, mas é isso, assim, acho que a gente tem uma bagagem histórica de documentários no Brasil muito rica, assim, né? Com várias experiências, né? Sejam experiências mais moduladas pela fala mesmo, pela entrevista, sejam experiências que estão mais atentas a uma presença sensível na cena, né? E eu acho que o documentário em Pernambuco, ele está dialogando muito fortemente com isso, né? Acho que a gente tem uma especificidade aqui de um olhar político, assim, né? Para o mundo a partir do documentário, que é um político que não é um político necessariamente partidário ou panfletário, mas de entender uma política da imagem, né? De entender como a imagem atua no mundo para confeccionar um imaginário, né? Como a representação que a gente faz do mundo, ela cria um novo mundo a cada vez que ela é implementada, né? Então, como a gente vai representar determinadas pessoas, determinadas parcelas da população, quais são os estigmas que recaem sobre aquelas pessoas, né? Que precisam ser desconstruídos, né, para que a gente acesse uma outra percepção sobre a realidade, para que a gente inscreva os sujeitos num outro lugar na história, né, uma outra noção de que esse campo de sensibilidades, esse campo da representação é um campo em disputa, né, e é aí que a gente pode falar de uma política das imagens, né. Eu acho que a gente tem uma tradição aqui em Pernambuco de olhar muito para isso, assim, né, dessa necessidade de que a imagem ela está num conflito, né? Então, a forma como você vai inscrever uma pessoa naquela imagem é balizadora de um mundo que a gente está defendendo, né? De um mundo que se oriente por outras coordenadas, né? Que adote outras diretrizes, que atribua possibilidades de reconhecimento a determinados sujeitos que normalmente não gozam dessa possibilidade no dia a dia, né? Dentro dos esquemas de dominação e de repressão que a gente vive no mundo político, social, né? Então a imagem está travando essa disputa e eu acho que o documentário de Pernambuco está muito implicado por isso também. Assim. Eu queria fazer um gancho com isso que você falou e a tua atuação em movimentos sociais, porque o documentário tem essa função social, né? De expor certas situações que vão cutucar, muitas vezes, provocar. E eu acho que você é um provocador nato. Então, você acha que alinhar essa tua produção documental a essas discussões que estão havendo nos movimentos sociais, você é um cara que sempre está participando ativamente dessas discussões, eu acho que você tem um trabalho muito coletivo. Então, a que se deve isso? Você acha que é fundamental ter esse tipo de relação para trabalhar com o real e fazer essas provocações? É fundamental para mim, né? No meu desejo de mundo, assim, né? Eu acho que todo filme ele se inscreve em algum lugar nessa disputa política, né? Mas para mim, pessoalmente, assim, é interessante observar o campo do movimento social como um campo que consegue organizar muitas vezes esse embate, né? Assim, tipo, não é à toa
que no atual governo, né, em nível federal, os movimentos sociais foram eleitos como inimigos públicos número 1, né, assim, que estão sendo perseguidos, né, porque é a partir daí, né, dessa capacidade que os movimentos sociais têm de organizar as pautas, organizar a luta, né, traçar as diretrizes de ação, né, trazer à tona para o campo do visível coisas que estão sendo invisibilizadas, né, transformar em palavras desejos e reivindicações e aspirações que são sufocadas, né, o movimento social ele consegue estabelecer essa pauta, né, e colocar isso em litígio no mundo, né, reivindicar isso, né, disputar essas questões na esfera do poder, né. Então acho que é muito interessante a associação do cinema com essa bagagem, né. O cinema tem muito a aprender com isso, assim como vejo também a importância dos movimentos sociais entenderem o cinema de outra forma às vezes, né, porque muitas vezes os movimentos eles se apropriam do cinema de forma instrumentalizadora, né, reduzindo a potência muitas vezes estética que o cinema pode ter, né, por uma dificuldade de compreensão da própria estética como instância política, né, como eu estava falando antes, assim. Então acho que esse diálogo entre cinema e movimentos sociais é muito rico. Atualmente eu faço parte da diretoria da ABD, né, que é a Associação Brasileira de Curta-Metragistas e Documentaristas, e a gente está com um projeto muito interessante lá chamado Movimenta, em parceria com o MAP, né, que é o Mulheres no Audiovisual em Pernambuco, que é um projeto de desenvolvimento de cineclubes em espaços em que os movimentos sociais atuam, né? Então são cineclubes associados a organizações populares, e o debate é muito esse, né, assim, de exibição dos filmes para formar um olhar, para formar uma política, né, para ajudar na organização da pauta, ajudar na mobilização, mas também para expandir as possibilidades estéticas assim das pessoas, né? Então, acho que é um diálogo para mim muito fundamental. A gente tem mais 5 minutos, é isso? Mais 5 minutos. Pode falar mal do Bolsonaro. Vamos posicionar, né? Deixa eu ver uma pergunta final. Queres me dar um gancho aí para... O que você acha? Acho perfeito. Tá. Nesses tempos em que a gente tem falado muito sobre fake news, é uma expressão que sempre está em voga. A gente liga a televisão, está se falando em fake news. E parece que as pessoas estão tendo dificuldade de acessar fontes, de procurar entender melhor o que seria a verdade. Então, o documentário, ele sempre faz essas provocações, né? Ele não vem para enunciar a verdade, mas ele apresenta uma série de situações e o espectador ele passa a ser mais crítico e tomar as suas próprias percepções sobre o que seria esse real. Então, nesse sentido, como que o documentário se posiciona? Eu acho essa questão fundamental hoje, Marlon, assim, para pensar a contemporaneidade mesmo, assim, do audiovisual, assim, né? As mídias e tal. Porque, de fato, o que, assim... Fake news não é um fenômeno recente, né? Assim, notícias falsas sempre circularam, a própria imprensa corporativa sempre teve produzindo coisas completamente descabidas a partir de interesses corporativos, né? Isso sempre existiu, mas recentemente isso tomou uma proporção avassaladora, né? Assim, acho que as últimas eleições, as fake news exerceram um papel decisivo, assim, né? Na eleição dessa ascensão da extrema-direita em âmbito federal aqui. E é muito curioso como isso interpela o campo do documentário, né, para o jogo, né, assim, porque o próprio documentário, durante muito tempo, a gente tem esse debate muito forte sobre a verdade, né, o que é verdade, o que não é, como a verdade é construída, né, como a verdade corresponde a um ponto de vista, como não existe o pressuposto de uma verdade objetiva ou universal e unívoca, né? Então é um debate muito caro ao campo do documentário, historicamente, e que com esse fenômeno aí de reconfiguração completa do que é falso e do que é verdadeiro na imprensa, nas redes sociais, eu acho que o documentário ele é instado a se posicionar frente a isso, né? Então, eu acho que qualquer pessoa que trabalhe com documentário hoje, ela está confrontada à importância de olhar eticamente para que é outro elemento fundador do campo documentário, né, a dimensão ética, assim, mas olhar para uma ética da imagem no sentido de tentar
compreender como essa experiência que a imagem traz é capaz de suscitar padrões de verdade para o espectador, né? De pensar, primeiro, nesse compromisso ético e moral que a gente tem com a defesa, né, de alguns princípios, né? E de pensar no próprio papel do espectador enquanto receptor disso, né? Como é que o documentário ele atua na interpelação desse espectador, né? Que tipo de espectador o documentário quer criar, né? Que a gente sempre defende essa ideia de um espectador ativo, né? Um espectador que tenha, na linha Paulo Freireana, por exemplo, assim, que tenha um senso crítico, que possa olhar para o mundo e saber dissociar o que é verdade e o que não é, possa saber se posicionar, que não seja à mercê daquela imagem, né? Então, quando a gente faz um documentário, a gente está produzindo um mundo também, né? A gente está construindo, ajudando a construir um referencial sensível que vai ser um tijolinho, mais um tijolinho desses que estão sendo implementados ali para construir a nossa realidade, a nossa sociedade, né? Então, o documentarista ele tem esse compromisso, esse dever político e quase cívico também de atentar para isso e de fazer do seu lugar de experiência, né, que é o campo do documentário, uma trincheira contra o avanço das fake news, não só para combatê-las enquanto enunciação de verdades mais verificáveis, né, reconhecendo os campos legítimos de produção de saberes que existem, como, por exemplo, o campo da ciência, né? Que a gente pode, sim, questionar a ciência e a cientificidade em vários aspectos, mas a gente também tem que reconhecer que existe um campo ali, uma tradição de um pensamento que está sendo sedimentado, que está olhando para a nossa realidade, né? Então, a gente tem que, enquanto documentaristas, combater essas fake news nesse aspecto e também a partir da nossa relação com o próprio espectador, né? Com o próprio circuito de exibição do documentário, né? Como é que ele vai ativar um espectador ativo, presente, crítico, que vai poder olhar para aquilo e se posicionar autonomamente, né? Que não vai estar subjugado por uma relação estética, né? Porque muitas vezes o que as fake news promovem, né? E essa é a ideia da pós-verdade, é um arrebatamento emocional do espectador a partir da experiência estética que o deixa completamente entregue àquilo que ele está vendo, né? Ele está tão tomado ou pelo medo ou pelo ódio, né? Que são os dois ingredientes principais para a disseminação das fake news, que ele não consegue agir, ele fica imobilizado, né? Ele é tragado pela imagem, né? Então, o documentarista hoje, eu acho que ele tem que ter essa compreensão de como essas emoções atuam para administrar isso no sentido de promover essa emancipação do espectador também, né? E nesse sentido, a articulação sensível que a gente opera nas imagens é fundamental para o tipo de mundo que a gente quer construir, né? O tipo de espectador que a gente quer interpelar, o tipo de sujeito que a gente quer ver atuar no mundo, está diretamente ligado ao tipo de imagem que a gente está promovendo e colocando em circulação. A gente já está no tempo, né? Eu queria muito te agradecer por essa conversa. Acho que a gente podia passar aqui horas conversando. É sempre um prazer imenso te ouvir, saber das tuas inquietações. E eu estou muito curioso para ver o que aguarda aí para esse ano tão emblemático, né? Tanta coisa tem havido no país, muito desmonte em relação à cultura, política cultural. E eu acho que para você, que é um provocador nato, é um prato cheio. Massa, Marlon. Também te agradeço muito o espaço, né? O diálogo, assim, o cuidado e a atenção. A gente está vivendo esse momento em que o audiovisual está sendo convocado, né? Mais do que nunca, a participar da história, né? Assim, os atores, atrizes, né? As pessoas que trabalham com cultura precisam cada vez mais entender, né? O nosso papel político nisso, assim, né? Muitas vezes como pessoas que articulam nesse plano do sensível os signos que estão em disputa, né? Então, nosso fronte já está posto aí há muitos anos e é o momento de ocupá-lo e vamos embora, né? Continuar essa história de lutas aí. Tamo junto nessa. Massa. Um abraço.